Olá, nós vamos começar a falar sobre os números decimais. Então, as frações decimais são aquelas que têm denominadores 10, 100, 1000 e outros múltiplos de 10. Então, quando o denominador for 10, eu vou ler décimos, 7 décimos. Denominador 100, eu vou ler 5 centésimos, eu leio centésimos. Denominador 1000, eu vou ler milésimos, 13 milésimos. Eu posso escrever essas frações em forma de números decimais. Vejam aqui, 7 décimos. Eu não tenho inteiro, certo? Eu dividi por 10 e peguei 7 partes. Então, eu tenho 7 décimos. A parte inteira é 0. A vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Aqui eu tenho 5 centésimos. Então, eu tenho lá nenhum inteiro, 0 inteiro, vírgula, 5 centésimos. Aqui é 0 no décimos, ok? 5 centésimos. Eu preciso ter duas casas, porque aqui eu tenho 2 zeros. Aqui eu tenho 13 milésimos. Não tenho inteiro, vírgula, eu vou ter 13 milésimos. Esse 3 tem que estar na casa dos milésimos. Então, olha aqui. Eu tenho 3 zeros, então eu tenho 3 casas decimais. Vamos para outros exemplos. 3 décimos. Eu escrevi 0 inteiro, vírgula, 3 décimos. Aqui eu tenho 17 décimos. Se eu dividir em 10 e peguei 17, então eu peguei mais que uma parte inteira. Eu peguei um inteiro e mais 7 décimos de uma outra, de um outro inteiro. Então, um inteiro e 7 décimos. 197 décimos. Como é que eu faço? Eu escrevo o numerador. Aí, eu observo, eu tenho um zero aqui no denominador, então, tenho uma casa decimal para colocar depois da vírgula. 4 centésimos. Eu vou escrever, não tenho o inteiro. Eu vou escrever esse 4 na ordem dos centésimos. 4 centésimos. Tem que haver duas casas decimais, porque eu tenho 2 zeros. 13 centésimos, 17 centésimos. A mesma coisa, não tenho inteiro, a vírgula, e aqui eu tenho duas casas decimais que correspondem aos 2 zerinhos aqui, aos centésimos. 197 centésimos, eu escrevi 197. Eu tenho que ter duas casas decimais. Depois da vírgula, então, são duas casas decimais, porque eu estou falando de centésimos. 6 milésimos, olha, esse 6 vai ter que ficar na ordem dos milésimos, certo? Não tenho inteiro, não tenho décimo, não tenho centésimo, eu tenho 6 milésimos. 3 zeros, 3 casas decimais. 17 milésimos, olha, não tenho inteiro, tem que ter 3 casas decimais, o 7 tem que ficar na casinha dos milésimos. Então, 3 números depois da vírgula, correspondendo aos 3 zeros do 1000. 197 milésimos, não tenho inteiro, vírgula separando o inteiro da parte decimal. Eu tenho 3 casas decimais correspondendo aos 3 zeros do denominador 1000. Certo? Então, vamos em frente. Na página 292, você terá a leitura de números escritos na forma decimal. Então, seguindo aqui o exemplo que aparece no nosso livro, nós temos o seguinte: o número 55 inteiros, 375 milésimos. Lembra? 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, décimo, centésimo, milésimo. Então, nós temos a parte inteira, é 55. 55 inteiros, 375 milésimos. Parte inteira, 55. Esse 5 corresponde à ordem das unidades
e este outro a ordem das dezenas. Depois da vírgula, nós temos a parte decimal. Esse 3 corresponde à ordem dos décimos, o 7 à ordem dos centésimos e o 5 à ordem dos milésimos, certo? Então, nós temos que, nós lemos sempre o quê? Nós lemos sempre a parte inteira, seguida da parte decimal, acompanhada das palavras décimos, quando houver uma casa decimal, centésimo, quando houver duas casas decimais, e milésimo, quando eu tiver 3 casas decimais. Na página 293, nós temos o nosso material dourado. Então, eles mostram aqui a placa, ou quadrado. Nesta placa, nós vamos considerar uma barrinha. Então, esta barrinha corresponde a 1/10, certo? 1/10 de 100 unidades, ok? Nós temos em seguida, agora nós temos a placa onde nós vamos considerar uma unidade. Então, esta unidade corresponde a 1 centésimo. Essa unidade é uma parte de 100, certo? 1 centésimo. E quando nós temos o cubo, se eu considerar uma unidade do cubo, uma unidade, aqui eu tenho 1000 unidades, considerando uma unidade dele, que seria então esta, né, unidade, uma unidade dele. Nós temos então aqui 1 milésimo desse cubo, ok? Nós temos na página seguinte exercícios para serem feitos, 294, 295. Na página 296, eles vão falar um pouquinho sobre uma medida de comprimento. Então, vou falar aqui a régua. Esta régua está dividida, né, em 15, essa régua que vocês têm no seu estojo tem 15 centímetros. Então, aqui do 0 até o número 1 é 1 centímetro. Este centímetro está dividido em partes iguais. São 10 tracinhos menores, cada espaçozinho de um tracinho ao outro é 1 milímetro. Então, 1 milímetro é 1/10 de 1 centímetro. Ok? Fácil de entender isso. Vocês já conhecem, quando a gente já usou na nossa sala de aula as medidas nos trabalhinhos de geometria, por exemplo, né? Quando eu dei as medidas em centímetros, centímetro e meio e assim por diante. Certo? Na página 297, existe um trabalho na página 16, aliás, o exercício número 16, que pede o uso de uma calculadora. Vocês terão a calculadora no celular para fazer essa atividade. Ok? Então, fica assim iniciado o nosso trabalho de números decimais. Até a próxima aula.